Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e na aula de hoje a gente vai começar a criar o nosso front-end para interagir aqui com a nossa API de cliente de chat que a gente criou com o Spring AI. E é claro, nós vamos criar esse front-end utilizando Angular. O que eu quero que vocês façam é escolher qual que é o modelo de AI a partir dessa aula que vocês querem utilizar no projeto de vocês. Pode ser o que você tenha acesso, não necessariamente precisa ser o mesmo modelo que eu vou utilizar aqui. Como a gente já viu, utilizando o Spring AI, o nosso código é o mesmo, o que vai mudar ali por debaixo dos panos com qual modelo a gente está se conectando. Eu vou deixar aqui o Gemini selecionado e para isso eu vou comentar os outros modelos. Pode utilizar um outro modelo também, não tem problema nenhum. O que importa é a gente agora conseguir criar o nosso front-end para se comunicar com o back-end. E mais para frente a gente vai voltar aqui, é claro, e a gente vai aprender também como utilizar múltiplos modelos ao mesmo tempo. Então, com isso feito, nós vamos passar a criar o nosso front-end com o Angular. Lembrando sempre aqui que a documentação é a sua melhor amiga, a gente sempre vai voltar na documentação, seja do Spring, seja aqui do Angular, para a gente sempre referenciar a fonte do que a gente precisa fazer. Eu quero falar uma coisa aqui bem importante para vocês, que é sobre as versões do Angular. Tem a versão do Angular a cada 6 meses, da mesma forma que o Java também faz release aí a cada 6 meses. A versão atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é a versão 19. Daqui a uma semana vai ter a versão 20 já do Angular lançado, então eu já vou criar o projeto com a versão 20 do Angular. Se você está assistindo esse vídeo, que é a versão 21, 22, 23, 24, 25 ou uma versão maior, lembra sempre de fazer referência ao código-fonte que está no GitHub, porque o código-fonte do GitHub vai ser mantido atualizado. E o que pode acontecer entre uma versão ou outra é alguma coisa da sintaxe, ficar alguma coisa diferente. Então, se você está utilizando uma versão maior e o código não está batendo exatamente aqui com o vídeo, faça referência ao código que está no GitHub, o link está na descrição do vídeo, para você sempre ter o código mais atual aí e poder continuar assistindo às aulas. Então, vamos instalar o Angular na nossa máquina para a gente conseguir criar o projeto. Para isso, a gente precisa instalar o Angular CLI. O Angular CLI é um pacote do NPM, né, que é o gerenciador de pacotes ali do Node.js. Então, para a gente poder utilizar o NPM, a gente precisa ter o Node instalado na nossa máquina. Para fazer isso, a gente pode fazer o download aqui pelo nodejs.org. Sempre vamos baixar a versão LTS, que é a versão de longo prazo. A versão que está agora é a 22.15, então sempre mantém compatível com a versão do Angular. Eu sempre faço upgrade para as versões LTS, que geralmente são as versões pares. Aqui eu tenho a versão 22.12, que está ok, eu estou apenas 3 versõezinhas atrás, então não tem problema. Para instalar o Node.js, baixa o pacote aqui, o executável, instalando pelo nodejs.org ou melhor ainda, se você puder utilizar o NVM, que é um gerenciador de pacotes do Node. Assim, você pode ter múltiplas versões do Node.js na sua máquina e você consegue mudar entre uma versão ou outra de forma bem fácil e simples. O NVM é bem parecido com o SDK main que a gente viu em aulas anteriores. Então, eu sempre gosto de utilizar um gerenciador de versão para facilitar a minha vida. Para quem utiliza Mac ou Linux, vocês podem vir aqui no repositório do NVM e seguir o tutorial para baixar, olha, para instalar e fazer o update, que é através do curl ou do wget também, que vocês podem utilizar. Faz a configuração no arquivo bash, ou se você está utilizando o ZSHRC também, é só configurar. E para quem utiliza o Windows, eu recomendo que vocês utilizem o Chocolatey e faça o download do NVM através do Chocolatey, que aí é a mesma coisa também. E aqui no NVM, seguindo aqui as instruções, que é fazer a instalação do Long Term Support, por exemplo, que é o NVM install --LTS, que aí vai baixar exatamente a versão aqui que está mostrando no site do Node.js, que é a versão LTS.
tá? Então, esse seria o requisito. Para a IDE, nós vamos utilizar o Visual Studio Code ou VS Code. Você sabe que eu sou super fã aqui do VS Code também. Pode utilizar o WebStorm, para quem quer utilizar o WebStorm. Eu gosto bastante do VS Code, porque o time do Angular tem um plugin específico para o VS Code. E na minha humilde opinião, é o melhor suporte que a gente tem para Angular aí, para desenvolvimento nas IDEs. E é claro, também é open source e gratuito, disponível para Mac, para Windows e para Linux também. E eu já mostro para vocês as extensões que eu utilizo aqui no meu ambiente também. Instalando tudo isso, a gente vai instalar a ferramenta de linha de comando do Angular, que é o @AngularCLI. Como eu falei para vocês, eu já quero instalar a próxima versão, que vai ser lançada daqui a uma semana, para poder economizar um vídeo de como fazer o upgrade, e a gente já vai utilizando também as coisas já disponíveis na versão Angular. E para instalar, eu vou utilizar aqui esse @next. Então, vamos instalar o Angular CLI. Só para mostrar para vocês, para verificar se a gente tem o Angular CLI instalado, é o ng-version. Eu não tenho o Angular instalado aqui, porque o comando ng não foi encontrado. Então, eu vou fazer um npm install, vou fazer aqui um "-g" para instalar globalmente no meu computador e Angular/CLI. Se eu rodar esse comando exatamente do jeito que está aqui, vai instalar a versão atual, que é a versão 19.2.11. Como eu quero já instalar a próxima versão, que é a 20, eu vou especificar a versão, que aí no caso é o @ e o next, já que esse next é aqui do next. Senão, o padrão vai instalar a última versão, que é a latest. Se no caso vocês forem ver esse vídeo, já tem a versão 20 ou alguma outra versão futura, não coloca esse @next aqui, tá? Só coloca o @/CLI. Então, vou rodar aqui para instalar. Instalou, e para verificar se foi instalado, eu vou executar novamente o comando do ng-version. Quando instalar aqui o ng-version, vocês vão ver aqui, ó, @CLI, tem a versão do Angular CLI, tem a versão do Node.js também, qual que é a versão do npm e também o sistema operacional. Então, esses são os pacotes aqui instalados. Com isso feito, eu vou limpar aqui rapidinho. O próximo passo é fazer a criação do projeto do Angular. A gente vai trocar aqui o diretório para o diretório onde nós queremos criar o projeto. Então, eu vou vir aqui para desenvolvimento, AI, acho que é Spring AI, YouTube. E aqui, se eu fizer um ls, eu tenho a API, tem também o zip que a gente fez o download lá do Spring. E aí eu vou criar um projeto chamado Angular-AI, já que a gente tem aqui a API-AI ou Front-End-AI, o nome que você desejar. Para fazer isso, a gente vai utilizar o comando do Angular para criar um projeto novo, que é um ng-new, passando o nome do nosso projeto, que no meu caso vai ser o Angular-AI. Aqui existem algumas opções que a gente pode passar também, e se você quiser saber todas as opções, a gente vai procurar isso na documentação. Aqui na documentação, você vai clicar em Docs, vai vir aqui Angular CLI. No Angular CLI tem a referência de todos os comandos, e aqui tem todos os comandos do Angular CLI. A gente vai escolher aqui o new ou N, lembrando que em alguns comandos a gente tem um apelido, né, uma versão mais curta de ng, N de new, e aqui sim a gente tem todas as opções. E é claro, você também pode trocar aqui, olha, da versão 19 para a versão next. Eu vou pegar esse next aqui, que é a versão nova. Deixa eu fazer isso de novo, para já ter a referência aí do Angular mais novo que a gente vai utilizar. Então, aqui a gente tem algumas opções que você pode utilizar. Então, enfim, tem o prefixo para roteamento. Eu gosto de habilitar o roteamento já quando eu crio o projeto. Então, aqui eu já vou colocar o traço routing. Por enquanto, é isso que eu vou utilizar aqui de opções apenas para habilitar o roteamento padrão. Se eu quero criar o Zoneless, que é uma aplicação sem o Zone.js, está em Developer Preview, eu vou escolher sim
porque o Angular está caminhando para remover o Zone.js. Então, se a gente já criar nossa aplicação, para se preparar um pouquinho para o futuro, lembrando que isso é experimental para projetos que estão em produção. Eu não recomendo fazer isso, mas aqui, como a gente está num ambiente educativo, eu vou escolher sim. E qual que é o formato de estilo? Eu sempre gosto de utilizar o Sass com SCSS. Uso há muitos anos, e principalmente quando a gente vai utilizar o Angular Material, que vai ser o próximo passo. O Sass ajuda bastante a gente customizar também, caso precise customizar. A próxima pergunta é sobre Server-Side Rendering. Eu não vou utilizar Server-Side Rendering aqui. E vai criar todo o projeto para a gente e vai instalar os pacotes do NPM. E assim que terminar, a gente vai abrir esse projeto no VS Code. Com o projeto aqui no VS Code, tem aqui as versões das dependências. Tem as dependências que foram instaladas. Assim que vira a versão 20, eu automaticamente vou mudar, ou melhor, a gente vai configurar depois o nosso GitHub para já atualizar o Angular automaticamente para a gente, e eu faço uma aula mostrando isso para vocês também. Aqui no projeto tem algumas mudanças que foram feitas. Agora nós não temos mais os módulos. Nós temos aqui o HTML padrão que a gente vai mudar. Tem também aqui as rotas que a gente já criou. E aqui no app.ts também tem o padrão. No main.ts a gente também tem aqui todo o padrão. Uma coisa nova do Angular é que não tem mais a pasta de assets aqui dentro da pasta de source. A pasta de assets é essa pasta aqui de public, então imagens, qualquer coisa que a gente queira que fique acesso público, a gente coloca aqui nessa pasta. Estilos e etc, a gente vai deixar sempre aqui dentro do nosso source, porque quando a gente faz o build do Angular, abrindo aqui o package.json, ó, tem o build, o Angular automaticamente já cria tudo pra gente como parte do build de produção. Para a gente testar essa aplicação, para ver se está tudo ok, a gente utiliza aqui o ng-serve, que é o padrão. Como nós vamos se conectar ao back-end, a gente vai modificar um pouquinho esse start aqui depois. Mas, por enquanto, eu vou abrir aqui o terminal para a gente poder executar o ng-serve. Então, npm run start. Eu já quero acostumar vocês a já utilizar o run start desde o início. O Angular vai fazer o build, geralmente o primeiro build vai demorar um pouquinho mais, como esse projeto está vazio, não tem nada, e aqui dentro dessa pasta Angular, ele também cria o cache, porque aí os próximos builds, eles são incrementais, e aí fica bem mais rápido também. E para a gente abrir aqui, ó, localhost 4200, para abrir aqui o Hello World do Angular. Eu vou parar aqui a execução com o Ctrl C, vamos falar das extensões aqui que a gente vai utilizar. Aqui no próprio projeto do Angular, vocês podem notar que tem uma pasta VS Code. Essa pasta .vs Code já é criada pelo próprio Angular CLI. Tem algumas tarefas aqui que você pode automaticamente acessar através do VS Code também. Tem aqui como de fazer o launch também, para caso vai fazer a parte de testes. E tem as extensões. As extensões, ó, essa é a recomendação que o próprio time do Angular recomenda você ter, que é essa extensão do Angular.ng template. Que na verdade é essa extensão aqui do Angular Language Service. Essa é a extensão oficial do próprio time do Angular, que vai ajudar a gente com o IntelliSense, com o autocomplete aqui dentro da IDE. Tá? Que aqui, ó, Angular.ng template, exatamente esse identificador aqui. Então, se vocês precisarem de instalar pelo menos uma extensão, instale essa extensão, que é a extensão que a gente mais vai utilizar, sem saber que está utilizando essa extensão. E eu também tenho esse pacote de extensões aqui que eu criei quando eu fiz o curso de Angular, então
esse pacote de extensões tem todas as extensões que eu utilizo aqui para o meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional aqui do Angular. Então, se quiser ter o mesmo ambiente que eu tenho aqui, é só instalar esse pacote de extensões e caso vocês não queiram alguma extensão, manualmente vocês podem desabilitar também. Para quem pergunta sobre qual tema que eu uso, que também é sempre uma pergunta que vai vir, eu gosto do tema Atom One Dark, que eu utilizo há bastante tempo também. Então, para quem quiser utilizar o mesmo tema, é esse, mas existem milhares de temas que vocês podem escolher disponíveis. E para os ícones, eu gosto de utilizar o Material Icon Theme, que é esse tema que mostra bastante aqui a logo da extensão dos arquivos, então eu curto bastante de utilizar esse tema. Bem, com isso feito, vamos começar a codar. A gente vai começar a criar a página principal, que vai ser uma página bem simples, apenas com a toolbar e o nosso primeiro componente que a gente começa a criar na próxima aula. Para fazer isso, a gente vai utilizar o Angular Material. Material.angular.dev, a gente vem aqui no Get Started, tá? Tem uns guias aqui também, ó, guias Get Started, que mostra pra gente como que a gente vai instalar. O Angular CLI tem um conceito chamado de schematics, que são esquemas, né? Que você pode criar extensões para o Angular CLI para fazer alguma coisa. No caso do Angular Material, tem também um schematics que já vai instalar tudo que for necessário com o Angular Material para a gente. Para utilizar esse schematics, é só a gente utilizar o ng-add@angular/material. Então, vou copiar aqui e eu vou copiar. Vou voltar aqui no meu terminal, vou fazer um clear aqui. E dentro aqui do meu projeto, eu vou colar esse comando e a gente vai executar para instalar o Angular Material. Então, está falando que também vai instalar o Angular Material 20 Next. Isso é uma coisa legal de utilizar o próprio Schematics, porque vai verificar qual que é a versão do Angular que você está utilizando aqui no seu package.json e vai instalar a versão compatível. Então, Y de sim, de yes, para poder prosseguir. E aqui a gente tem a opção de selecionar um tema e você pode também fazer um customizado. Voltando aqui para a documentação, se a gente clicar aqui nessa latinha de tinta, tem o tema. Então, você pode ver, esse aqui é o rosa com azul, também tem tema dark, que aí vai ser esse preto com o magenta, ou então esse aqui meio esverdeado. Eu vou utilizar esse Azure com Blue aqui, mas vocês podem utilizar o tema da preferência de vocês. Então, eu vou vir aqui que é o primeiro com Azure e Blue. A próxima pergunta, se a gente quer configurar a tipografia do Angular Material, Y para sim, fez tudo. Olha, fez o update do package.json, que instalou aqui o Angular Material para a gente. Agora tem as dependências aqui do Material e do CDK também. Atualizou o Angular JSON, que nesse caso aqui, olha, vai utilizar os estilos, né, que é o estilo que a gente escolheu. Também fez o Source Index. Aqui no Index, instalou aqui a tipografia para a gente, que vai ser as fontes, né? Inclusive as fontes de ícones, que a gente também vai utilizar. E no styles.scss já adicionou aqui a fonte que o Google Material utiliza. E com isso feito, finalmente a gente vai começar a codificar. Uma coisa que eu quero que vocês vejam também que a partir da versão 20 do Angular, aqui era o app.component.html, app.component.ts. Então, como uma nova convenção do Angular, a partir da versão 20, a gente não tem mais o .component como parte das convenções das boas práticas. Então, no lugar de ser app component, agora é app. Isso foi justamente para simplificar e não ter app service, app component e etc. Então, facilita também e a gente já passa a adotar aí um Angular mais moderno, né? Uma sintaxe mais moderna. Vamos abrir aqui o nosso app.html também. E a gente vai dar uma limpada aqui nesse app.html. Na verdade, eu vou fazer aqui um Ctrl A e vou remover tudo para a gente começar a codificar. Primeira coisa que eu quero fazer é adicionar uma toolbar.
Para adicionar toolbar, eu vou voltar aqui na documentação, vou vir em componentes, e aqui eu vou mudar também para esse release candidate, que é para poder fazer o match exatamente aqui, olha, com a versão que está no ponto package.json. De novo, se vocês já estão vendo esse vídeo com a versão 20 já lançada, não precisa mudar isso daqui, eu só quero para não cometer nenhum erro e para ter já a versão padrão aí da documentação. Vou vir aqui em toolbar nos componentes e a gente vai vir aqui, olha, tem várias toolbars que a gente pode utilizar, tem os exemplos aqui também. A gente vai pegar uma toolbar bem simples, ó, que é esse match toolbar, e nós vamos colocar alguns botões também. Então, para fazer isso, se eu copiar aqui esse match toolbar, só colocar aqui o match toolbar, vai dar um erro porque não é um elemento conhecido. Isso porque a gente precisa importar. Para importar, a gente vai vir aqui na API, eu vou copiar esse import, vou vir aqui no app.js, eu vou colar aqui esse import do app toolbar e eu vou copiar aqui também e dentro do imports eu vou colocar esse match toolbar module. Lembrando que agora com standalone components é assim que a gente faz, já que a gente não tem mais os módulos dentro da aplicação do Angular. Isso aqui é uma coisa legal também das últimas versões do Angular, que agora avisa quais são os imports que não estão sendo utilizados. Mas como a gente vai utilizar o router outlet, por enquanto eu vou deixar aqui. E agora sim, parou de dar o erro. Aqui eu vou colocar um span. Vou até aceitar isso daqui, só que aqui a gente vai colocar o título da nossa aplicação. Pode colocar aqui como esse title que está aqui. E aqui, em vez de ser Angular AI, eu vou colocar aqui um AI Spring Angular. Só para ter. E eu vou deixar também como read only, para a gente poder não modificar. E aí significa que isso aqui vai ser uma constante. Então, aqui eu tenho esse span. Eu vou colocar também um CSS. Aqui no CSS... vou criar aqui um estilo chamado de título mesmo, só para ter uma margem, botar aqui um margin right de 20 pixels, e a gente pode modificar isso aqui de acordo. Vou pegar esse título aqui e vou aplicar como uma classe, e aqui a gente também vai colocar um botão. Para colocar o botão, como eu vou utilizar o estilo do Angular Material mesmo, a gente vai voltar na documentação. Vou vir aqui em botão. Na API, a primeira coisa que eu vou fazer é importar esse botão. Então, vou clicar aqui para copiar. Vou voltar no meu app.ts. Essa é uma das coisas que eu não gosto muito de não ter mais o módulo, porque agora você tem que toda hora ficar vindo, copiando e importando. Mas é claro que os benefícios compensam, já que no final, quando você fizer o build da aplicação, né, isso acaba otimizando também o tamanho do bundle final do build de produção. Agora que eu já tenho o botão importado, a gente vai vir aqui nos exemplos. Pode vir aqui, olha, que é só colocar o botão match button. E aqui mudou um pouco também. Vou só voltar aqui para a versão 19. Vamos ver aqui nos exemplos, olha, porque antes era match-button. Então, se você está utilizando a versão 19, a gente já evitou aqui uma aula só da gente ficar fazendo o update, tá? Era match-button, agora passa a ser o match-button, tudo novo. Então, provavelmente, para quem estiver fazendo projetos aí com a versão 19 para a versão 20, já vai ter diferença também. Então, aqui, ó, um botão com o estilo do botão e a gente vai colocar aqui um chat simples, que depois a gente vai ver um outro estilo de chat também. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui é um area label. E aqui eu vou colocar um simple chat também, porque é legal para a questão de acessibilidade. E aqui eu também vou colocar um router link para ser o roteamento, né? O roteamento vai ser aqui, ó, o Simple Chat que a gente vai utilizar. Quando a gente clicar nesse botão, vai trocar para a rota de Simple Chat para a gente. E aqui, é claro, a gente precisa colocar o Router Outlet
também. Aqui a gente vai executar novamente o npm run start para a gente poder ver como é que isso está ficando no browser. Então, vamos clicar aqui e a gente já tem esse Simple Chat aqui. Quando a gente clica aqui no Simple Chat, vai vir no roteamento. Abrindo aqui as ferramentas de DevTools, não está acontecendo nada. Por quê? Porque nós temos aqui o Router Outlet, mas a gente não tem o Router Link. Então, a gente vai também importar o Router Link aqui. Router Link importado, vem aqui para o Live Reload. E agora sim a gente está com erro porque não existe essa rota. Então, a partir da próxima aula, a gente vai criar esse componente de Simple Chat para a gente começar a criar a nossa tela do clone do ChatGPT. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula e, como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!